Boa tarde, amigos. Começando mais um Ponto a Ponto. Para vocês que estavam perguntando onde eu estava, estou aqui já com vocês. Já cheguei para a gente começar mais um Ponto a Ponto, transmitido pela Rede Amigo Espírita e pela Rádio Amigo Espírita, no canal 5 também, pela TV FEB, Rádio Fraternidade. Então vamos hoje falar sobre necessidade e merecimento. E para esse bate-papo, Suziane Medeiros, que vocês já conhecem, já esteve aqui conosco, e nós vamos conversar bastante. Então, vocês que estão aí no chat da Rede Amigo Espírita, manda para o Carlos as perguntas, as interações de vocês, que a gente vai aqui respondendo, comentando. Como vocês sabem, o nosso papo é bem interativo e vocês fazem parte dessa conversa aqui. Então, podem chegar mais. Suzy, muito bem-vinda de novo, né? É bem bom te receber, que você Obrigada. Até a gente estava conversando agora, o Neto está falando que o tema foi uma abordagem sua, né? Isso. Ele pescou, viu um comentário seu nas redes sociais sobre o assunto, esse é tema para ponta a ponta. Então a gente vai falar sobre necessidade e merecimento. Mas para a gente começar, eu acho que a gente tem que entender, antes de mais nada, a lei de causa e efeito, né? Que eu acho que vai nortear essa nossa conversa. Eu queria que você explicasse um pouquinho, para quem está em casa, o que é, afinal, a lei de causa e efeito. Joia, isso mesmo. Primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde à equipe, né, que está aqui com a gente. Causa e efeito é uma lei natural, né? Está presente na vida material, está presente na vida espiritual. Materialmente, a causa e efeito é explicada pela física. A gente estuda a lei de causa e efeito na física. Mas, desde que nós conhecemos a doutrina espírita, nós temos uma concepção maior, mais avançada da lei de causa e efeito. O próprio nome já se explica. Todo efeito tem uma causa. Tudo que existe partiu de algo preliminar, que veio primeiro. Uma ação, né, provoca uma reação. Então, tudo que existe, tudo que fazemos, que sentimos, tem seus motivos e provoca uma reação, seja no âmbito material, seja nas outras pessoas. E é assim que a gente progride, né? Graças às nossas ações, nós vamos nos comportando, agindo e reagindo no mundo, né? Nos colocando diante de situações, recebendo o que vem do mundo externo, né? Amadurecendo essas oportunidades de crescimento dentro de nós, aprendendo com os problemas, com os erros e devolvendo ao mundo aquilo que nós conquistamos a título de melhora espiritual, moral, aliás, né? E tudo isso vai se refletir na nossa condição espiritual. Então, a lei de causa e efeito é uma lei extremamente natural que está presente em tudo, absolutamente, não é? E ela serve para explicar não só as questões materiais, mas também as questões da nossa vida, né? Por que eu sofro? Né? Por que eu estou passando por determinada situação? Tudo tem uma causa, né? O que eu estou vivendo é o efeito dessa causa. E serve também para a gente preparar o futuro. Porque no momento que eu compreendo que se eu sofro tem uma causa, eu posso preparar um amanhã mais tranquilo, com menos oportunidades de sofrimento, mediante cuidar do meu comportamento agora, da forma como eu trato as pessoas, a forma como eu ajo e reajo no mundo, né? Então a gente, diante desse conhecimento da lei de causa e efeito, pode preparar um amanhã mais tranquilo. Vamos ficar atentos. A gente vê assim comumente, a gente conhece, eu acho que todo mundo conhece, pessoas extremamente honestas, dedicadas ao trabalho, que a gente diz pessoas boas, pessoas de bem, mas que trabalham a vida toda e não conseguem progredir, né? Parece que sempre vem a dificuldade. Então, por que? Se o que ele planta, se o que ele exercita é uma atitude boa, né? De compromisso, de retidão, por que ele não consegue colher os frutos dessa retidão, dessa postura linear aquele caminho? É uma questão que costuma provocar muita revolta, não é? E foi mais ou menos aí o viés da minha publicação numa rede social que inspirou a entrevista, né? A pauta de hoje. Então, assim, como eu coloquei lá na publicação, o norte é mais ou menos isso. Todas as nossas conquistas, todas, elas são pautadas no binômio necessidade e merecimento. Mas eu coloquei também associados à fé. Justamente por essa situação. Às vezes a gente batalha muito para realizar um sonho.
A gente batalha muito para conquistar alguma coisa, se esforça honestamente, porque se não fosse honestamente, podia ser que a gente dissesse assim, não, é porque é um castigo. Mas não, tem muitas pessoas, milhares, milhões, que trabalham honestamente, se esforçam, se dedicam, estudam bastante para conquistar algo que sonham, ou um emprego, determinado emprego, ou com uma conquista material, comprar uma casa, por exemplo. E às vezes essa pessoa trabalha a vida inteira e não consegue realizar esse sonho, não consegue realizar essa conquista. Mas aí a gente tem que ficar lembrando do seguinte: dentro do binômio necessidade e merecimento, a gente tem que analisar, associado à fé. Será que eu realmente necessito daquele bem para a missão que eu tenho que cumprir aqui na Terra, para os meus objetivos de encarnação? Eu estou encarnada aqui com alguns objetivos, né? O maior, o geral, é o meu adiantamento moral, minha transformação moral. E os menores que vão me fazer chegar a esse objetivo maior. Então, será que realmente essa conquista é o necessário para eu alcançar essa conquista maior do espírito, esse adiantamento? E mesmo que seja, será que eu realmente mereço, no sentido espiritual do termo, já que o merecimento material eu fiz? Eu busquei trabalhar, eu busquei me esforçar, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance, mas mesmo assim eu não consegui. Aí é onde entra a fé, né? Porque se a gente busca dentro da necessidade e do merecimento, mas eu vivo de aluguel, eu preciso de um emprego melhor para sustentar mais dignamente a minha família, então existe uma necessidade. Tudo bem, me esforcei bastante, existe um merecimento? Tá, mas nós estamos analisando dessa forma, somente no viés material. Espiritualmente pode ser que se eu conquistasse isso que eu estou querendo, eu fosse me desviar do meu caminho, eu fosse ter um desvio sério da minha rota de evolução. De repente não é esse o caminho que eu preciso trilhar, né? Esse caminho, de repente, me afastaria do meu objetivo maior. E a providência divina cuida de nós nesse sentido. Então, se a gente pensar nas palavras de Jesus, se essa mão, esse olho é motivo de escândalo, melhor entrar na vida sem ele, a gente tem que pensar que se eu não conseguir alcançar aquele objetivo que eu tinha, que era a razão de todo o meu esforço, é porque diante deste mal, que a mim parece um mal, tem um bem por trás. Pode ser também que eu não conquistei esse aqui, porque lá na frente eu vou conquistar algo melhor e mais adequado à minha realidade. Então, eu acredito sinceramente que quando a gente batalha, se esforça no bem, um trabalho honesto, não consegue alcançar o objetivo, é porque esse objetivo não era para o nosso bem. Porque se fosse, a providência divina colocaria para nós os caminhos para a gente alcançar, já que está vendo o nosso esforço, o nosso trabalho honesto, né? Então, entra a fé maior nesse sentido, de que se eu estou tentando, batalhando e não consigo, é porque a providência divina está mostrando para mim que esse não é o meu caminho. Isso também não vai me impedir de continuar tentando. De repente, a minha prova, a minha expiação é me manter fiel, perseverante no esforço. É a caminhada. É a caminhada, não é? Porque tem muita gente que tentou alguns meses e já está cansado, já começa a se questionar, né? Por que vê as pessoas conseguindo e ele não? Então, às vezes, esse padrão de quanto tempo eu devo me esforçar para obter alguma coisa também é deturpado pela nossa ansiedade, a vontade de, digamos assim, folgar, de parar de se esforçar, né? Ah, eu conquistei esse emprego, agora eu posso relaxar, né? Às vezes a motivação é o que está errado. Às vezes o que a gente quer é motivado pelo orgulho, quer aparecer, né? Quer ostentar um determinado título. Outras vezes é apenas aquela vontade de terminar logo o esforço para daqui a pouco eu me aquietar, né? E fazer e descansar e não ter mais trabalho, né? E de repente nesse descansar e não ter mais trabalho, a pessoa também esmoreça na questão do trabalho pelo seu próprio adiantamento no bem, né?
seu adiantamento espiritual. Então, existe dentro de cada problema que a gente vive uma gama de possibilidades, né? E aí cabe a cada um de nós refletir, fazer muita prece, pedir orientação espiritual, porque às vezes também isso nos falta. Às vezes a gente não se entrega à oração e não permite que a espiritualidade possa falar através da nossa consciência, né? Às vezes a gente está num momento mais concentrado, numa prece mais sentida, e de repente começamos a dialogar com nossa própria consciência como se fossem duas vozes falando dentro da nossa cabeça, né? Com toda certeza a espiritualidade dialogando conosco, né? Nos inspirando, né? Levantando as hipóteses e nos inspirando quais seriam realmente os caminhos a seguir e qual a consequência de cada um, né? Então, é preciso que a gente desenvolva discernimento, maturidade espiritual para enxergar, né, essas colocações, enxergar a hora de dar uma diminuída, a hora de insistir, né, a hora de mudar o caminho, né, sempre ouvindo a voz do seu coração através da prece, porque com certeza essa voz que vai falar dentro de nós, depois de uma prece sentida, uma prece concentrada, é a voz do plano espiritual a nos inspirar o melhor caminho que a gente deve seguir. A nossa amiga Cécia Bragança estava conversando com a gente e já é a introdução para a nossa próxima pergunta, que ela comentou o seguinte: bom, passamos por consequência dos nossos atos, mas também não podemos ter conformismo. Aí isso aí chama para aquela questão que Jesus disse: pede e vos se dará, né? Então tem gente que se agarra nessa coisa e diz assim: eu pedi a Deus, Ele vai me dar. Isso. Deus proverá. Deus proverá. E aí a minha parte, o meu esforço fica só no pedido, né? Isso. Não tem a minha contribuição para alcançar isso aí. E aí o que a gente pode analisar nesse sentido? A fé sem obras é morta, né? Muitas pessoas confundem o conceito de fé e acreditam que fé é acreditar que se você confia na providência divina, se você confia em Deus, Deus vai fazer de tudo por você e você não vai ter esforço nenhum. E isso é uma situação complicada, porque se fosse para a gente obter tudo sem precisar de nenhum esforço, a gente já podia questionar o motivo da encarnação. Para que eu preciso encarnar? Se no mundo espiritual eu desenvolver fé suficiente, eu não preciso mais nem encarnar, né? A gente precisa ter algum esforço. Tem um livrinho, eu até trouxe aqui, Meditações Diárias. Vamos mostrar. Meditações Diárias, de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier, em que Emmanuel diz assim, tem um trechinho que ele diz: ação é serviço, oração é força. Então, quando a gente está nesse ensinamento, né? Peça e vos será dado, é no sentido de que peça, acredite e faça por onde. Não é simplesmente pedir, não, eu quero realmente, eu quero me transformar em alguém melhor, e se senta. E se isola, e se tranca, e espera que realmente, somente pelo poder da fé, por desejar ardentemente e acreditar, porque fé é acreditar, fé é ter certeza. E acreditando firmemente que você pode se transformar em alguém melhor, você espera sentado que a coisa aconteça. Mas para a gente se tornar alguém melhor, a gente precisa da convivência, a gente precisa do problema. Porque se eu não tiver um problema para enfrentar, como é que eu mostro? Como é que eu exercito o ser melhor? Se eu quero ser alguém mais paciente e eu não tenho nenhum contratempo na minha vida, ninguém me perturba, ninguém me chateia, como eu posso saber se eu sou paciente ou não? Como eu posso exercitar a paciência? Eu peço a Deus paciência. Meu Deus, me ajude a ser mais paciente. Transforma a minha pessoa em alguém mais paciente. Pronto, e eu quero que a partir de agora eu me transforme em alguém paciente. Mas aí na primeira contrariedade eu me aborreço e questiono: meu Deus, me transforme em alguém paciente, porque eu não aguento mais ser assim. Eu não aguento mais me aborrecer. Sim, mas através da oração a gente obtém a força, a gente obtém o incentivo, o apoio espiritual para exercer essa paciência. E todas as outras virtudes que a gente comumente pede, só que a gente pede gratuitamente. Mas de acordo com a lei divina,
A gente não recebe gratuitamente, porque se a gente recebesse gratuitamente todas as virtudes necessárias ao nosso crescimento espiritual, qual o mérito que a gente teria? Seria muito mais simples se a gente tivesse sido criados já prontos. Mas nós não fomos criados assim. Fomos criados simples e ignorantes, com a oportunidade de escolher caminhar pelo bem ou pelo mal conforme o meu livre-arbítrio, que eu recebi de Deus, conforme os ensinamentos do livro dos Espíritos. Então, toda vez que a gente faz uma prece a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, ou qualquer outro espírito que você tenha familiaridade, se sinta à vontade para mentalizar e solicitar apoio, a gente deve fazer esse apoio sempre no sentido de que nós vamos receber orientação espiritual, força, motivação para exercitar o bem. E não vamos receber um banho de luz e esse banho de luz vai transformar a gente sem nenhum esforço. Pelo menos é assim que eu acredito. Vamos aqui para as interações. A nossa amiga Margareta Amaral diz o seguinte: tudo que passamos não é castigo, e sim aprendizado. A Rita de Cássia Almeida diz o seguinte: temos que ter aceitação, mas lutar para nos melhorarmos a cada situação. Rita de Cássia novamente: esse que se espera unicamente pela providência divina está atrasado no seu aperfeiçoamento. E a Margareta Amaral: na dor a fé some, blasfêmia, fala logo porque é comigo, Deus é injusto e não merecia, não tem fé nem crença. E a Célia Bragança diz o seguinte: algumas vezes ainda necessitamos da dor para nos movimentarmos, como diz o livro dos Espíritos. É como a gente estava falando anteriormente, é essa caminhada, né? E até se a gente for interpretar, acho que quando Jesus disse pede que lhe vai ser dado, talvez dissesse assim: peça o entendimento, peça a coragem, a resignação, porque isso pode nos ser auxiliar, né? Mas as conquistas, isso. Porque realmente a nossa caminhada, muitas vezes nós temos que nos resignar a carregar o nosso fardo, né? Ter a força de carregar o nosso fardo. Mas essa caminhada é nossa. Com certeza. E o aprendizado não está onde nós vamos chegar, e sim nessa caminhada. Com certeza. Porque quando nós chegarmos no destino final, o aprendizado já foi conquistado. Isso. Essa lição de Jesus, né? Peça e vos será dado, dentre tantas outras, nos remete ao desenvolvimento da nossa fé, da gente acreditar que nós somos capazes, né? De nós acreditarmos que não é fácil seguir o caminho de Jesus, não é fácil se tornar uma pessoa mais religiosa no sentido da transformação moral. Porque ser religioso só porque decorou os ensinamentos de Jesus, porque sabe de cor, e dessa forma, em todo lugar que você chega, você cita uma passagem, cita um ensinamento. Se esses ensinamentos tão falados não estiverem internalizados a ponto de você ser o exemplo vivo, como Jesus foi, né? De a cada momento você enxergar, e às vezes a gente passa por situações que faz a gente lembrar realmente das passagens de Jesus e dos momentos que os evangelistas resolveram eternizar ao escrever os evangelhos para nos ensinar, né? Tudo isso nos remete à necessidade de desenvolver a nossa fé. Porque depois que a gente desenvolve essa fé e acredita realmente, a gente passa realmente a ter mais paciência com as outras pessoas. A gente passa a ser mais confiante nos nossos atos. A gente passa a ter menos medo das intempéries da vida, né? Diante de toda dor, de toda dificuldade, a gente sente o abalo, a gente sofre, mas a gente não tem medo daquilo. Uma dos aprendizados mais libertadores do Espiritismo é a gente se libertar da ideia de que Deus castiga. Deus não castiga. Tudo que nós passamos de dor e de sofrimento motivados pelas nossas ações são apenas reações daquilo que nós fizemos. Não é castigo de Deus. Deus não castiga. Se a gente imaginar Deus castigando, Deus deixa de ser Deus. Outra coisa, assim, altamente libertadora
é a vida no mundo espiritual, é saber que nós continuamos com o nosso eu. Nós não nos perdemos no todo, a gente não volta a um todo universal, a gente mantém nossa individualidade. E saber que nós não acabamos, a gente permanece, muda apenas o estágio em que nós estamos, num ambiente extremamente material para um ambiente muito menos material, apesar de ainda ter algum nível de materialidade por conta do nosso nível de evolução espiritual. Mas quando partimos, quando nós desencarnamos, né, nós não perdemos a individualidade, continuamos a ser quem somos. Né? E tendo a consciência do desencarne, tendo a consciência de quem somos e a ideia de para onde vamos, porque certeza absoluta ninguém pode dizer que vai para nosso lar, né? Mas nós temos uma ideia de como vai ser a nossa chegada no mundo espiritual, isso nos tranquiliza. Então diminui o medo, e viver sem medo é tão libertador. É viver em paz, porque a paz não é a ausência de dor, não é a ausência de problemas. Viver em paz é ter a consciência tranquila de que nada pode realmente me machucar de verdade, porque toda dor é passageira, tudo passa. Então, diante da dor, por mais extrema que ela seja, né, e cada um conhece a sua, cada um já viveu ou vai viver ainda a sua dor, e às vezes essas dores são realmente muito intensas, mas mesmo diante das dores mais intensas, feche os olhos, mentalize a prece e tenha fé, certeza de que vai passar. Porque mesmo aquela dor que provoca o desencarne, se ele for doloroso, passa. Então, diante dessa certeza de que a dor é extremamente temporária, de que ela vai embora, isso provoca na gente uma sensação de paz, né? De que mesmo na hora da maior agonia vai passar. Então, se eu tenho certeza que vai passar, eu aquieto meu coração, respiro fundo, né, e enfrento. Então, paz é a ausência de problemas? Não. Mas se a gente sabe lidar com os nossos problemas, com essa tranquilidade, com paz de consciência, com harmonia, entendendo a necessidade de passar por esses desafios, a gente vive em paz, mesmo que ao redor da gente tudo esteja de cabeça para baixo. Mas dentro de nós, a nossa convicção íntima é de tranquilidade, porque a gente sabe que por mais que esteja doendo, vai passar. Normalmente a gente costuma dizer que a gente não responde só por aquilo que nós fazemos de ruim, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer. Então, uma pessoa que vive uma vida inteira sem prestar nenhum tipo de assistência ao seu semelhante, ao seu próximo. E quando a gente diz isso não só ao próximo que está ali na rua, mas o próximo que está em casa, porque às vezes as pessoas são distantes, mesmo morando e convivendo na mesma casa. Será que uma pessoa que, dessa forma, por mais que ela tenha exercitado seus melhores sentimentos, mas que ela não convive, não pratica esses sentimentos, será que essa existência não é perdida? Uma existência perdida. A gente nunca perde. Exato. Na verdade, a gente nunca perde uma existência. Né? Por mais que você se mantenha estacionado, mas em grande escala, mas em alguns pontos a gente sempre aprende alguma coisa, então uma existência ela nunca é de todo perdida. Mas um dos primeiros ensinamentos que eu tive no Espiritismo, logo quando eu comecei a conhecer a doutrina espírita, foi numa consulta espiritual que ainda se fazia muito na época, que já faz um tempinho. Aí, nessa época ainda existia aquela consulta com o paciente presente na consulta. E eu questionava acerca de uma pessoa que eu amava muito, que tinha desencarnado recentemente. E eu perguntando da sorte dessa pessoa, como ela devia estar no mundo espiritual. E aí, uma frase que me marcou para sempre foi quando o Espírito disse assim para mim: olha, minha filha, essa pessoa era uma pessoa boa, nunca fez o mal a ninguém, mas também nunca fez o bem. Aí aquilo me surpreendeu, porque até então, né, na religiosidade que eu conhecia, nessa época eu estava começando a conhecer o Espiritismo, então na religiosidade que eu conhecia, bastava você não fazer o mal, estava tudo certo. Né? Eu não achava que a gente era responsável pelo bem que deixava de fazer.
Mas considerando que a oportunidade da encarnação é tão preciosa, né? E depois de conhecer muito a doutrina espírita e entender os processos de reencarnação, o quanto é complicado preparar o espírito, encontrar a situação adequada, a família adequada, né? A oportunidade adequada para inserir aquele espírito de novo na vida corporal. Então, deixar de praticar o bem durante uma existência inteira é uma responsabilidade que a gente vai ter que assumir. E aí, existiria uma penalidade? Não, porque Deus não castiga. Então, não existem penas, no meu humilde entender. E aí eu aceito quem discorda, mas no meu humilde entender, não existem penas. Nós vamos nos entender com nossa própria consciência. Porque você imagine, você se esforçar para ser uma pessoa boa, no sentido de não maltratar ninguém, procurar conter suas palavras, ser alguém que realmente se comporta direitinho na sociedade, evita atritos. Então, não fez o bem, não fez caridade, mas também não maltratou ninguém, se comportou mais ou menos no padrão de não fazer o mal. E aí você se encontra no mundo espiritual e descobre que não é tão bonzinho como pensava que era. É uma briga com sua própria consciência, é um encontro com sua própria consciência que a gente vai ter que se resolver, né? É aquele peso de pensar o quantos anos eu passei aqui numa oportunidade que provavelmente eu busquei muito no mundo espiritual e desperdicei, né? Então não é que eu vá sofrer as consequências, né, de ter deixado de fazer o bem, mas no sentido da dor moral, do tempo perdido, eu acredito que realmente nós vamos ter essa dor moral do tempo perdido, e em consequência disso, não vai ser tão fácil para a gente conquistar uma nova encarnação, né? Nessa nova encarnação, vamos ter dificuldade em receber o bem, da mesma forma em que não nos esforçamos em praticá-lo, porque tudo é ação e reação. Nós precisamos aprender, e enquanto a gente não desenvolve a consciência elevada da necessidade de aprender com os ensinamentos que nos chegam, enquanto a gente insistir em precisar aprender só sentindo na pele, então a gente vai passar por essas questões de não pratica o bem e vai ter dificuldade também em receber o bem, né? Fora, como eu já disse, essa questão da gente travar uma bela luta com a nossa própria consciência e ter que passar até por um tratamento, às vezes, para o auto-perdão, né? Porque às vezes a gente se enxerga, vê essa oportunidade tão grandiosa perdida, né? Se abala com isso, dependendo do seu grau de maturidade, se abalar com isso, e às vezes necessitar até de algum tipo de terapia lá no mundo espiritual para se perdoar da perda da chance que teve e desperdiçou. Interessante, porque às vezes as pessoas que vivem assim não praticam o mal a ninguém, mas também não praticam o bem. Quando vê alguém se dispor para ele mesmo, pergunta logo: o que você quer? Se assusta. Porque na concepção dele não é normal alguém se doar de alguma forma ou outra. Verdade. Então essa assusta é realmente um conhecimento, e talvez isso venha de outras vidas, de outras experiências, né? A gente tem um baúzinho, né? Isso. E só quando abre lá em cima que a gente vê. Então a gente tem participações aqui dos nossos amigos. A Margareta Amaral diz o seguinte: Deus é amor, sem limites, de ardente caridade. Com certeza. Rita de Cássia Almeida, Chico Xavier, Jerônimo Mendonça transformaram a dor em amor. Realmente, Chico pelo menos assim, a de Jerônimo Mendonça eu não conheço a história, mas a de Chico, que a maioria de nós conhecemos, né? O quanto o Chico penou, sofreu, se viu só, né? Muitas vezes se sentiu abandonado, mas ali foi incompreendido, né? Pela própria família, não só pela sociedade, porque às vezes a gente recebe a incompreensão externa, mas se você tem apoio da família, tá tudo certo. Mas Chico passou por incompreensões absolutas, não é? E é bom lembrar de Chico, porque eu lembro sempre, eu gosto muito, eu leio quase tudo que eu tenho acesso sobre Chico, eu leio porque eu admiro muito a história e o comportamento, o exemplo. E na primeira biografia que saiu sobre a vida de Chico Xavier, se eu não me engano, é de Marcel Souto Maior, se eu não me engano.
e ele contando do relacionamento de Chico com Emmanuel. E eu me admirava com aquilo, porque a forma como Emmanuel disciplinava Chico, eu ficava pensando, meu Deus, que ser humano evoluído. Porque eu, imaginando, se um espírito estivesse, através da minha mediunidade, trazendo todas aquelas mensagens, e ainda me tratasse daquela forma, será que eu ia ter humildade suficiente para entender o que Emmanuel queria me ensinar com aquela forma de me tratar? Por exemplo, Emmanuel era duro. Duro. Só que aí a maturidade espiritual de Chico era muito grande. Porque Chico compreendia aquelas lições, que aquilo era necessário para mantê-lo disciplinado e humilde. Porque se por algum momento ele se aborrecesse com Emmanuel, ele não tinha condições de manter a missão no grau que ele levava. Então tem uma passagem assim, para mim é muito interessante, que uma senhora chega para agradecer a Chico por uma carta, não me recordo exatamente o que era. Ela chega para agradecer, enaltecendo a personalidade, né? Dizendo, Chico, você é luz, você é maravilhoso, você e tal. Aí ele diz, minha irmã, não diga isso, eu sou só um verme que rastejo na terra. Ele mesmo trabalhando a humildade. O Chico disse, eu sou só um verme que rasteja na terra. Aí Emmanuel aparece do lado, segundo o relato conta, né? Emmanuel aparece do lado e diz assim, verme não, respeita o verme. O verme cumpre fielmente a missão que o Senhor nosso Deus lhe deu. E você cumpre a sua? Aí eu parei assim e disse, gente, nem ao verme o cara pode se comparar? Então era um trabalho de manter a disciplina, de se manter humilde, de compreender a lição que o outro estava lhe dando. Fenomenal. E quem de nós ouviria isso e passaria assim tranquilamente, sem nem vontade de dizer, que é isso? Né? E assim, a gente vendo isso, a gente pensa, nossa, como Emmanuel era malvado. Mas a missão dele também de não deixar Chico se envaidecer, né, com tantos elogios, com tantas pessoas que peregrinavam para vê-lo, deusavam. Então essa era a missão dele, de deixar ele com os pés bem plantados no chão. E essa foi a forma. E o interessante, né? Chico entendia, né? Mas quem de nós pode dizer que o orgulho não ia dar uma mexidinha e dizer, ei, não é? Calma aí, menos, me trata com mais dignidade. Como quer dizer, você precisa de mim. Você precisa de mim também, eu sou parte. Mas não, Chico entendia o lado de Emmanuel, a necessidade e a forma como ele tinha de fazer eram esses testes mesmo, né, de mostrar. E o interessante foi a lição que vinha por trás, né? O verme, ele não tem a oportunidade do uso da inteligência e ele cumpre fielmente a missão que lhe é dada na Terra. A função dele é aquela, ele cumpre fielmente. E nós que fazemos uso da inteligência, diuturnamente a gente se desvia da nossa meta, da nossa missão e nos achamos os seres mais inteligentes da criação. Então, em pequenas passagens a gente tira grandes lições. Continuando aqui, sim, o Carlos me passou, né, que o Jerônimo Mendonça, que é general, ele era tetraplégico e era conhecido como o gigante deitado. Eu me lembro do gigante deitado, eu não gravei o nome dele, mas a história eu lembro. Que é de Uberaba, Minas Gerais também. Deixa eu ver aqui os comentários que eu parei. Sim. A Cécia Bragança diz o seguinte: não acho que perdeu por inteiro, o espírito mesmo, sem perceber, evolui de alguma forma. Rita de Cássia, creio que perdeu a oportunidade de evoluir. Com certeza, né? Com certeza. Acelerar esse processo, porque como a gente diz, o ritmo da caminhada é que coloca a gente, né? José Rufino Macedo colocou o seguinte: na realidade existe a perda de oportunidade, a reação e o remorso, e será doloroso, com certeza. Concordo. Quando você tem consciência disso, né? José Rufino, acho que é a primeira vez que fala conosco, né? Bem-vindo. Pronto. Então, o Carlos estava falando, né? Do caso do avião que passa no filme, né? Que Chico, numa turbulência, se desespera e Emmanuel disse: você vai morrer, morra com dignidade e não aflija os demais. Imagina, ali foi um momento muito marcante, porque Chico foi reconhecido por alguns passageiros, né? E, obviamente, quem o reconhecia tinha plena certeza de que ele ia manter a calma, a serenidade,
vou desencarnar, mas tudo bem, porque as pessoas acham, a gente se transforma, conhece a doutrina espírita e acha que a gente se transforma assim, né? Que a gente para de sentir, né? E no momento assim inesperado, nada demais a pessoa sentir medo, né? Mas só que quando ele exagerou no comportamento e gritou, eu acredito que foi justamente mais uma missão para Emmanuel. Ei, por favor, se você está com esse desespero, imagine quem desconhece o mundo espiritual como você conhece, né? Então, por isso, esse carão, entre aspas, se vai morrer agora, morra com dignidade, para de assustar os demais, porque realmente a gente se transforma num exemplo vivo, né? Ficou até como uma parte cômica do filme, mas é para nos fazer lembrar realmente que nós, quando nos dispomos a ostentar a bandeira da nossa religião, da nossa doutrina, daquilo que nós pretendemos ser, seguidores de Jesus, ou pessoas que se esforçam para seguir Jesus, a gente se coloca no compromisso de ser um exemplo. Então não é que a gente não possa mais errar a partir de agora, né? Que a gente não é uma transformação, não é um estalar de dedos e a gente se transformou num ser iluminado só porque agora eu estou dizendo que eu sou espírita. Pronto, é um ser iluminado, não erra nunca mais. E se errar não pode ser perdoado. Não é por aí. O nosso grande exemplo é o esforço que a gente faz para se melhorar todo santo dia. E na hora que a gente erra, saber reconhecer esse erro e procurar remediar imediatamente. Então, se mesmo sem querer eu lhe magoei, o meu grande compromisso enquanto seguidora de Jesus é procurar remediar, pedir desculpas, explicar a você que eu não tive a intenção, né? Tentar fazer com que você se sinta menos triste, menos ofendida, né? Tentar fazer algo para quebrar aquela energia negativa que se criou entre nós. Então, esse é o grande desafio de nós espíritas. Não é que a gente virou santo do dia para a noite. Isso não existe, nunca vai existir. Uma encarnação só não é suficiente para a gente sair da condição que nós estamos para espírito angélico. A gente não vai alcançar a angelitude numa única encarnação. Mas o grande diferencial é o esforço que a gente faz todos os dias para vencer as más inclinações. São as reflexões diárias, a leitura. Por que o espírita lê tanto? Por que a gente tem tantos livros publicados? Quantos? Mais de 460, não foi isso? Só de Chico. Divaldo Franco vai na mesma linha. A quantidade de livros incríveis por ano, eu nem sei quantos livros ele publicou o ano passado. Eu não fiz esse levantamento. Mas são muitos livros editados todos os anos. Todos trazendo mensagens edificantes, além da codificação, né? Livros que tomam por base o Evangelho, livros que tomam por base o Livro dos Espíritos, livros que trazem mensagens do mundo espiritual diretamente pelos Espíritos. Então, por que essa necessidade de estudar tanto? Para fazer a gente refletir, para fazer a gente pensar. Porque se a gente deixar correr solto e se contentar apenas em assistir às reuniões públicas, receber passe magnético, a gente entra naquilo como rotina. E a gente transforma a reunião, né, o culto do Evangelho no lar, a reunião pública, a gente transforma isso como se fosse um compromisso corriqueiro. Olha, todo domingo eu vou na federação assistir a palestra, pronto, é meu compromisso. Mas será que eu realmente estou sentindo as mensagens? Eu estou refletindo sobre isso? Então, por isso que a gente convida sempre o espírita a ler bastante. Cada leitura é uma reflexão nova, né? Abre novos pensamentos para a gente. E o que eu acho mais interessante é ler o mesmo livro mais de uma vez depois de alguns anos, né? Por exemplo, você lê Nosso Lar a primeira vez, é até difícil de ler. Primeiro porque tem tantos conceitos novos que alguns a gente até fica receoso em acreditar, né? Imaginar o tal do aeróbus, para mim, a primeira vez que eu li, há quase 20 anos atrás, foi difícil. Mas aí a gente pega 10 anos depois, foi ler de novo, é outra coisa. Porque a nossa mente, ela vai se desenvolvendo. A nossa mente é melhor do que qualquer computador do mundo. Pode imaginar o melhor de todos, aquele que ainda vai ser criado, a nossa mente ainda é melhor. Porque foi o momento que criou, né? Isso, mas, porque veja, qualquer máquina, por mais potente que ela seja, ela tem um limite. E a nossa mente não tem limite.
Quanto mais você joga informação dentro de uma máquina, ela vai ficando pesada e com dificuldade de raciocinar. É tanto que de vez em quando a gente tem que fazer uma limpeza na nossa máquina. Na nossa mente não. Quanto mais arquivos a gente colocar na nossa mente, quanto mais estudos, mais acelera o nosso raciocínio. Mais a gente tem condições de pensar. Então, a nossa capacidade intelectual não tem limites. E a gente tem que pegar essa capacidade intelectual e jogar ela para o campo moral. Qual é a parte boa nisso? O Espiritismo nos dá a ferramenta de desenvolver o intelecto junto com a moral através dos livros. Né? É uma infinidade de conhecimentos sem tamanho. Né? Cada um que tem uma preferência por uma área, alguns gostam de estudar mais a mediunidade, outros gostam de estudar mais a parte filosófica, que é o meu caso. Gosto muito do Livro dos Espíritos, porque explica quase tudo. Todas aquelas perguntas: por que eu nasci? Para que viver se depois eu vou morrer? Né? Por que eu sofro? Tem tudo no Livro dos Espíritos. Então, quanto mais a gente lê os livros da doutrina, mais a gente desenvolve nossa capacidade de entender a própria doutrina, que não é lá muito simples, né? Não é lá muito simples. Então, eu acho essa possibilidade que a doutrina nos dá, e a espiritualidade começou a trazer para a gente mais consideravelmente a partir de Chico Xavier, já a gente falou nele agora, é uma oportunidade incrível da gente poder desenvolver o nosso intelecto e junto com ele já a nossa moral. À medida que a gente vai estudando, refletindo sobre as mensagens que a gente leu, né? Procurando, normalmente a gente associa essas mensagens com alguma situação da nossa vida. Quando a gente pega um livro e abre ele aleatoriamente, nunca é aleatoriamente, normalmente é direcionado. O Evangelho, normalmente a gente abre sempre numa página que traz o ensinamento que a gente estava precisando naquele momento. Então é muito libertador. A doutrina espírita traz revelações e traz conhecimentos que nos ensinam a viver a vida aqui na Terra, nos preparando para o retorno ao mundo espiritual. Porque eu acho que esse é um tema muito importante, porque a gente tem que começar a pensar no desencarne. A pensar como eu vou me ver depois que eu fechar os olhos da terra e abrir os olhos no mundo espiritual. Para a gente não fazer como a pergunta anterior lá, né? De repente olhar para a minha própria consciência e dizer: não fez todo o bem que podia fazer. Normalmente a gente vai encontrar essa assertiva. Não fez tudo o que podia, mas fez o melhor que podia. Aí já vai estar em ordem. Porque fazer o melhor que podia reflete o esforço que a gente teve durante toda a encarnação. Conforto, né? Uhum. A gente sabe que a gente vai evoluir. Isso é certo. Mas o sofrimento, ele é necessário para essa evolução. A gente tem que sofrer para evoluir. Absolutamente não. Normalmente é. Infelizmente. Normalmente é porque nós podemos aprender como um assertivo espírita que nós temos, né? Ou a gente aprende pelo amor ou aprende pela dor. Então, como nós somos criados simples e ignorantes, dificilmente a gente vai passar todo o caminho da evolução sem experimentar a dor e o sofrimento. Mas vamos considerar só um pedaço, só uma existência, né? Considerando uma única existência, a gente vai ter momentos em que a gente vai ter que experimentar o sofrimento, porque a vida na matéria ainda nos ilude muito. E normalmente os sofrimentos são por conta de pequenas picuinhas da própria matéria, né? Então, quando a gente tem a oportunidade de conhecer, por exemplo, uma religião libertadora como é o Espiritismo, que nos livra de determinados dogmas que nos aprisionavam, né? Como, por exemplo, ter que ter medo de Deus, como, por exemplo, só seguir direitinho, se comportar direitinho no bem, por ter medo, mas intimamente mentalizar todas as situações erradas, vamos dizer assim, mas que não temos coragem de colocar em prática porque temos medo da reprimenda da sociedade ou uma reprimenda divina. E a gente acha que basta não fazer, não praticar, mas só que mentalizar a gente já está de alguma forma agindo. Porque nós emitimos vibrações ao pensar, ao mentalizar. E essa vibração ela sai de nós e encontra
com quem vibra igual e se atrai. Então, na verdade, nós podemos fazer a escolha do bem. Como lá no comecinho da nossa conversa a gente comentou. Eu posso preparar um amanhã mais feliz. À medida em que a gente vai se familiarizando com os conteúdos espíritas, a gente vai se familiarizando com a lei de causa e efeito, entendendo que sempre que eu fizer o bem, desejar o bem, mentalizar o bem, eu estou criando em torno de mim a vibração e a energia do bem. Então, se eu estou criando em torno de mim a vibração, a energia do bem, estou sempre fazendo bem às outras pessoas, quem recebe esse bem tem a tendência natural de praticar também de volta para mim e de seguir adiante a corrente do bem. Quem recebe ajuda tende a ajudar. Isso não é o Espiritismo que diz. Diversas experiências já mostraram isso, que todas as pessoas que recebem de alguma forma uma ajuda, recebem o benefício de uma caridade, recebem o benefício de ser bem tratada, com respeito, com carinho, que hoje é um problema. Hoje a gente vive a geração do desamor. As pessoas estão restritas nos computadores, nos celulares, as pessoas não se olham mais, não se tocam mais, não dizem que se amam, manda 1000 coraçãozinhos no WhatsApp, mas pessoalmente não diz que ama, né? Então nós estamos vivendo eu me preocupo, porque eu tenho 2 filhas, uma delas é adolescente. E eu me preocupo, meu Deus, será que minha filha está vivendo a geração do desamor? Né? Passa o dia dentro de casa, mas tem contato com todas as amigas via internet. Mas cadê o contato entre nós? Então, na hora em que você mantém esse contato físico, fazendo bem, você cria essa energia do bem. Né? Então, tirando as provas e as expiações que a gente traz, e elas são necessárias para o nosso adiantamento também, provavelmente nós não vamos mais colecionar motivos de dor lá para frente. Né? É fácil isso? Não estou dizendo que é fácil, não é. Não é fácil não ter a paciência diante de alguém muito escandaloso, muito agressivo, não é fácil. Mas é preciso tentar. Né? A gente pode não conseguir de primeira, mas no esforço da tentativa, a gente vai conseguindo. Então, passar uma existência inteira sem dor e sofrimento, na nossa atual situação, é praticamente impossível. Mas num plano teórico, seria possível, na medida em que a gente, a partir de agora, se exercitasse, se vigiasse para manter sempre a energia do bem ao nosso redor. Vai chegar um tempo em que a propagação do bem atinge todo mundo ao nosso redor, que atinge os outros ao redor deles e ao redor deles, e a gente vai criando, de fato, a corrente do bem, a ponto de que em pouco tempo a humanidade inteira viveria numa harmonia melhor. Né? O grande problema é que a gente vive situações em que nós estamos sempre muito preocupados com a nossa própria situação, desejosos de obter somente o que nos interessa, o que é importante para mim. Né? A gente passa uma encarnação inteira dedicados às conquistas meramente materiais. Não que isso não seja importante ou que seja errado. Não é errado você querer uma vida material melhor. Não é. O errado é só querer isso e gastar todas as suas energias só nisso. Né? Então, realmente, se o nosso foco ele é só material, como é que a providência divina, como é que a espiritualidade vai me alertar de que eu estou perdendo tempo? Normalmente vai ter que bater na porta da dor. Porque quando a gente vive muito envolvido dentro do orgulho, somente a dor faz com que a gente abra os olhos para a vida real. Porque enquanto a dor não bate na porta, o orgulho manda na gente. A gente só baixa o narizinho quando a gente se sente acuado, sofrido, com medo. Aí a gente baixa o nariz, procura ajuda, entende que nós não somos essa potência mundial que a gente acha que é. Né? Então, realmente, num plano teórico, eu diria, sim, é possível evoluir totalmente sem dor. Mas na prática é praticamente impossível, considerando a existência que a gente está hoje, né, as experiências que a gente vive hoje, a condição espiritual,
as informações que os espíritos nos trazem, eu acho muito difícil passar uma encarnação inteira sem experimentar a dor, a não ser quem já evoluiu o suficiente para não se incomodar com essa dor a ponto de chamá-la de dor. Está incomodado, mas não chega a ser uma dor. O que a gente pode pensar em tantas pessoas, que ainda são muitas, que ainda vivem como se existisse só o aqui e o agora? Vamos viver tudo que há para viver, porque a vida é uma só, né? E depois, para onde vai, para o céu, para o inferno, né? Como se diz. Mas aí vamos ver, porque talvez no céu não tenha as coisas que tem aqui. A gente costuma dizer, né? Vamos comer, porque lá no céu não tem comida. E assim vai. Então, eu digo até nós mesmos espíritas, né? Porque, inclusive, essa questão da alimentação, os espíritos são bem conhecidos. A gente gosta de uma boa mesa, né? A gente é bem reconhecido na boa mesa. É verdade. É temeroso, não é? Porque essas pessoas levam uma vida muito material e não guarda nenhum espaço de tempo, não se ocupa em nem um pouquinho da sua condição espiritual. São pessoas que na hora em que vêm, porque sempre vêm, por mais que a pessoa seja extremamente materialista, por mais que a pessoa diga, eu vou viver o aqui e agora porque depois eu não sei, a providência divina, através dos espíritos protetores, ou anjo da guarda, como queira chamar, sempre faz com que um momento ou outro a nossa consciência se toque de alguma forma. Às vezes vendo um filme, às vezes num raro momento de oração que essas pessoas se dispõem a ter. Às vezes você está num momento de silêncio e vem aquele pensamento na sua mente, mas será que a vida é isso mesmo? Que sentido tem tudo isso? Então, mesmo essas pessoas que têm essa vida muito material, em algum momento elas têm essa reflexão. Acontece que, em algumas delas, ela foge dessa reflexão. Ela vai ligar a televisão, ela vai ligar um som bem alto, ela vai pegar e vai sair de casa, vai procurar uma balada, vai procurar uma turma e tal, para tirar, desanuviar esses pensamentos da sua cabeça, porque são pensamentos perturbadores, que faz a gente questionar o motivo da existência, de forma que a gente pudesse encontrar a Jesus. Olha, para que nascer, viver tudo isso e de repente morre? Então, buscando os motivos disso, a gente encontraria Jesus, encontraria a espiritualidade. Mas algumas pessoas teimam em ignorar os apelos do seu anjo da guarda, do seu espírito protetor, de Jesus. Teimam em ignorar os apelos de Jesus para nos alertar da real motivação de uma encarnação, da real necessidade da gente estar aqui. Para que a gente está encarnado? Então, são pessoas que estão desperdiçando, como a gente viu na outra questão, um desperdício da existência, do qual vão se arrepender muito. E elas não podem nem alegar ignorância, porque não estava realmente ignorante, porque absolutamente todas elas, eu digo com toda certeza, porque eu já passei por isso, de em determinados momentos da vida receber esses apelos mentais. Eu não sabia de onde vinham aqueles apelos mentais. Hoje, depois dos estudos na doutrina, eu sei que era a espiritualidade me alertando, me chamando a atenção. Eu sempre me questionava, mas meu Deus do céu, para que nascer se depois eu vou morrer? Por que eu tenho que sofrer isso enquanto outras pessoas não sofrem? Por que a minha vida é tão dura, tão difícil, enquanto eu vejo outros colegas que têm a mesma idade que eu e que não choram tanto quanto eu, que não passam as dificuldades que eu passo? E aí eu tentava me desvencilhar desses pensamentos, mas eles insistiam, justamente para fazer com que a gente procure a resposta. E nessa resposta a gente se encontre com Jesus. Mas infelizmente, na hora em que a gente teima e resolve se libertar dessas perguntas, se entregando à farra, se entregando aos prazeres da vida puramente, nós estamos desperdiçando uma encarnação inteirinha e preciosíssima que a gente tem. Quem lê Nosso Lar e outros livros de André Luiz vai entender essa questão que eu estou falando
da preciosidade que é uma encarnação, da dificuldade que é preparar uma encarnação para a gente, né? Fala-se até na fila para reencarnar, que não é brincadeira. Então, é uma situação em que esse desperdício ele é muito sério quando a gente abre os olhos no mundo espiritual e e se apercebe de tudo que deixou passar. Não é o caso de você ter aproveitado pouco a encarnação, é um caso de você não ter aproveitado nada, né? Apenas contraiu mais problemas, né? Se entregou a determinadas viciações, se prejudicou enormemente, pode ter prejudicado outras pessoas, né? Ter provocado a dor em outras pessoas na hora em que você deixou as pessoas preocupadas, angustiadas por sua causa, né? Se desentendia. Tem muita gente que, digamos, diz o que quer, né, em nome dessa liberdade de ser quem é e tudo mais, acaba ouvindo o que não gosta, se desentende, fica chateado, briga, enfim, é uma encarnação que você desperdiça nesse sentido. Não cresceu espiritualmente, não ajudou ninguém a crescer espiritualmente e ainda criou mais problemas para resolver em futuras encarnações. E aí realmente eu fico preocupada e fico... Estou buscando um sentimento para dizer, compaixão. Eu fico com compaixão, porque eu vejo que a minha própria existência, por mais que eu estude, ainda é difícil da gente se manter firme, né? Imagine quem não quer ter nenhum contato com religião. Não no sentido de só se tornar religioso, de ter uma religião, dizer que frequenta, não. No sentido de assumir o compromisso de se comportar tal qual, né? Então, eu tenho esse compromisso e vejo o quanto é difícil. Vivo as lutas comigo mesma, com as minhas dificuldades, com os meus anseios, né? Com os meus maus pendores, né? As minhas características ainda não muito evoluídas, que eu brigo para tentar evoluir, e essa constância, né? Um dia você está muito bem, outro dia você tem que se segurar, e muita prece, muito evangelho, para ver se controla. Então, imagine quem não quer ter esse compromisso, né? Eu sei que a minha encarnação está sendo direcionada da melhor forma que eu posso. Podia ser melhor, tenho certeza que podia, né? Mas imagine, muito pior é quem não quer assumir nem um grauzinho de compromisso. Então cabe a cada um de nós, diante dessas pessoas, se for um parente, um amigo muito próximo, e aos pouquinhos, né? Fazendo convite para conhecer alguma coisa, para ler um livro, presenteia com um livro. Eu gosto muito de presentear com o Evangelho, né? Tem edições do Evangelho segundo o Espiritismo pequenininhas que custam R$5. E a gente compra e presenteia, sabe? R$5 não é nem um lanche. Então a gente compra esses evangelhos e presenteia as pessoas. Tem outras edições de mensagens, tem uma coleção agora com base no Evangelho, com pequenas citações. Evangelho, eu não lembro agora, coleção Evangelho, aí tem Amor, Esperança, é um livrinho assim pequenininho. O Amor, a capinha é cor de vinho. E só tem mensagens que trabalham o amor, retiradas de obras de Emmanuel. Então, são pequenos livrinhos super baratinhos, de R$5, outros são R$8, que eu gosto de, sempre que eu posso, eu compro alguns, né? Para no meu dia a dia, eu tenho sempre dentro do carro, às vezes eu carrego na bolsa. Quando eu noto alguém precisando, né, eu tenho esse livrinho para doar. Olha, abra de vez em quando, abra aleatoriamente, leia a mensagem, vê o que você sente, reflita naquela mensagem. E não é só entregar o livrinho, não. Dá uma palavra, conversa, né? De modo a despertar naquelas pessoas, assim como alguém um dia me despertou para o Espiritismo, eu poder também fazer essa contribuição. Despertar outras pessoas para Jesus, né? Para o conhecimento libertador do amor, da caridade, né? Da mesma forma como eu recebi esse benefício de ser despertada um dia, que eu também possa contribuir despertando outros irmãos.
Interessante você falar nisso, porque algumas pessoas perguntam, não, mas eu vivo no meio de pessoas de outras religiões. Isso não impede, viu, gente? Porque eu acho que do mesmo jeito que nós espíritas devemos ler a Bíblia, né? Eu acho que todo conhecimento que se adquire, a gente só soma. Talvez outra religião só aumente sua fé, né? As suas convicções. Não impede. Até porque a gente teve um belíssimo exemplo agora no seminário de Valdo Franco, os representantes das 3 maiores religiões do Estado juntos, né? Pastor Estevão Fernandes e Dom Aldo Pagoto, representante da Igreja Evangélica e da Igreja Católica, juntos aqui na Federação Espírita Paraibana, receberam seus exemplares de livros do Livro dos Espíritos, né? Levaram para casa, leem, participam e assim comungam, porque entre as religiões há algo que converge, que é o amor, é a mensagem do Cristo. Então eu acho que é aí que a gente tem que focar. Exatamente, na nossa transformação moral, não é? Então, assim, esse respeito que a gente tanto quer, a gente precisa começar a dar, não é? Às vezes a gente vê alguns espíritas com pouca paciência com os comentários dos amigos de outras religiões, por não concordarem com a forma como eles interpretam os ensinamentos de Jesus, mas é a forma que eles acham coerente, então a gente tem que ter o maior respeito, né? E o respeito, no meu entender, perpassa inclusive com não discutir. Não discute, sabe? Se a pessoa está disposta a ouvir a sua versão, fale. Mas não no sentido de querer demonstrar que a dele não está, digamos, correta. Apenas a sua visão é diferente. Apenas é uma visão diferente, né? Então, às vezes, se torna até temeroso o espírita que estuda muito e esquece da parte religiosa, né? Se dedica muito ao estudo da filosofia e da ciência espírita, que nós temos esses 2 vieses, ciência, filosofia e o terceiro, religião. Mas se a gente se distancia muito da religião, se distancia muito do evangelho, da necessidade de se transformar moralmente e se pega muito na parte filosófica e científica da doutrina, a gente tem que ter cuidado para não alimentar o orgulho, querer achar que sabe mais do que os outros irmãos, quando na verdade todos nós temos o mesmo objetivo: conhecer Jesus e permitir que Jesus liberte nosso coração. Então, somos todos iguais. A forma como a gente fala, conceitua, isso é o de menos. O importante é o amor que tem que existir entre nós. E agora, para a gente finalizar, eu vou fazer alguma pergunta, porque a gente falou dessa necessidade desse sofrimento, né? Que a gente diz assim, abraça o teu sofrimento e vai, né? Esse sofrimento amigo, né? Que a gente realmente tem que carregar o nosso fardo. Quando Jesus disse, né? Carrega teu fardo, então ele quis dizer, abraça teu sofrimento, a tua provação para que você possa evoluir. Só que muitas vezes as pessoas se revoltam porque dizem, eu não mereço, né? E aí eu queria que você deixasse essa mensagem final para essas pessoas que ainda acham que não tem não merecem passar por determinadas provações e sofrimentos. Essa é a mensagem final para que os irmãos possam entender por que do merecimento. Veja, quando a gente diz eu não mereço, a gente está se revoltando, né? E se revoltando contra algo que normalmente fomos nós que solicitamos, porque nós já recebemos da espiritualidade a informação de que muitas vezes nos é autorizado participar da preparação da nossa encarnação. Então, muitas das nossas provas, das nossas expiações, nós escolhemos na ânsia de nos recuperarmos mais rapidamente. Porque quando a gente abre os olhos no mundo espiritual, que a gente vê a oportunidade perdida, a gente quer recuperar aquele tempo perdido imediatamente. Então, quando a gente diz, eu não mereço, isso não é justo, é um ato de rebeldia que a gente deve evitar extremamente. Porque, na verdade, tudo aquilo que aparentemente é um mal é só uma forma diferente de obter o bem, de alcançar o bem. Nós pouco sabemos sobre nós. Nós não nos conhecemos o suficiente porque nós não refletimos acerca de nós mesmos. Então, o que é que acontece muito conosco? A gente dificilmente sabe o que é melhor para nós. Nós fazemos escolhas imediatistas, nós fazemos escolhas direcionadas pelo nosso orgulho, pelo nosso egoísmo, por vontade de sentir prazeres do mundo, por vontade de possuir, de mostrar que possuímos.
Então, na verdade, nós quase nunca sabemos o que é melhor para nós. Então, quando diante da dor, nós precisamos respirar fundo e exercitar a nossa fé. Se Deus permitiu que essa dificuldade, que essa dor, que esse sofrimento aparecesse na minha vida, é porque essa dor, esse sofrimento tem um motivo. Seja um motivo anterior, seja um motivo que eu provoquei nesta própria existência, o importante é eu saber que não há mal que não traga bem. Não há mal que não repercuta para o bem. Não há nenhum mal, nenhuma dor, nenhum sofrimento que acometa a minha vida que não seja uma forma apenas diferente de eu alcançar o bem. E esse bem maior é a minha transformação em um ser melhor, uma pessoa mais equilibrada, mais dedicada à minha família, presa a objetivos mais espirituais, voltada para uma transformação moral verdadeira, de ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Então eu acredito que se a gente desenvolver esse raciocínio, ler mais sobre o assunto, porque a gente não tem como esgotar esse tema, né, numa conversa de 1 hora, né? Então a gente precisa ler mais sobre o assunto, ler mais sobre a providência divina na nossa vida, sobre a lei de causa e efeito, a necessidade da dor e do sofrimento, causas anteriores das nossas aflições. Então está aí o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno. A Gênese também tem alguns ensinamentos nesse sentido, na medida que nos remete à nossa, né, a criação do universo e tudo que existe. Então, que a gente possa compreender que ter fé verdadeira não é simplesmente não questionar e intimamente estar revoltado com o que está acontecendo com você, mas é procurar entender a causa das nossas aflições, no sentido de que Deus, enquanto Pai de infinita misericórdia, que nos ama profundamente, um Pai que não castiga, jamais permitiria a dor e o sofrimento na minha vida se não fosse absolutamente para o meu bem. Então, confiando em Deus, confiando na mensagem de Jesus, a gente não vai questionar a dor e o sofrimento. Ao contrário, nós vamos enfrentar, porque nós acreditamos que por trás de tudo isso sobrevirá um bem enorme. Isso é ter fé. Maravilha de mensagem, né, gente? Então a gente vai ficando por aqui, mas só lembrando a vocês, quarta-feira, página aberta às 8 da noite, horário de Brasília. Quinta-feira, Evangelho no Lar. E no domingo nós estamos aqui, às 16 horas com vocês. E domingo que vem nós vamos ter Severino Celestino, com Comunidades do Caminho. Então não perca, que eu adianto que é imperdível. Severino é uma fonte inesgotável de conhecimento. Então eu vou contar com vocês para a gente bater esse papo e sugar dele o máximo de informações. Então a gente conta com vocês. E vamos deixar uma missão, um pedido para vocês, né? Que agora, ao se despedir da gente, que vocês possam fazer uma prece dirigindo a todas as pessoas que nesse momento precisam de um pouco de paz, de conforto. A gente recentemente teve esse caso de muita violência na França, mas a gente deve ter consciência que a violência não está só na França, está em vários outros países, inclusive o nosso. Pessoas morrem todos os dias vítimas da violência, vítima desse abandono espiritual, dessa situação preocupante que as pessoas vivem. Então, acho que nesse contexto da gente se doar um pouquinho para o outro, talvez agora você não tenha como amparar alguém, mas você tem como dirigir a sua prece a alguém. E a prece é uma ferramenta, é um auxílio, é um remédio, é um acalento muito forte e inestimável, né? A gente não tem como precisar a importância da prece. Então eu peço a todos vocês que nesse momento levem seus pensamentos e façam essa prece dirigindo essas pessoas que precisam. Então eu vou mandar meus beijos, né, para a Rita de Cássia, a Tatiana, a Cécia Bragança, para o Josué Oliveira e para o Jair Rufino, né, que esteve aqui conosco pela primeira vez. Então um grande beijo para vocês, até domingo que vem e vamos ficar cada um com a sua prece. Até mais. Até mais.